A história de Salomão, definitivamente ele não obedeceu por não ter muitas esposas. Ele tinha 1000. E também tinha muitos cavalos que precisavam de lugar, precisavam de estábulos para morar. Tinham cidades para os seus carros. Isso explica o direito do portão. Os arqueólogos realmente confirmam. Em método científico que os estábulos, dos quais falaremos, e do portão são da mesma época. Mas da mesma época de Salomão, né? Para terminar esse caminho onde no final de um reino de Israel é conquistado pela Assíria, né? Então ela fala aí que no final o reino foi conquistado pela Assíria e os assírios construíram outro. Eles arruinaram a cidade, eles demoliram e construíram outra cidade acima, onde eles colocaram o seu portão e obviamente uma camada por cima para se certificar de que não desmorone. Eles fecharam esse vazio aqui. Podemos ver a cauda, parte da cauda, uma das camadas do monte. Então, deixa eu ver aqui. Uma das camadas do monte. Então, não apenas para explicar essa câmara, é a câmara fechada. Então, ela está mostrando aqui, né, que esse portão ele foi fechado, né, porque foi totalmente coberto, foi construída uma outra cidade por cima dessa aí, né, aqui nessa parte aqui de cima. Por quê, né, que a gente está vendo isso? Porque tudo isso aqui foi escavado, né, foi escavado pelos arqueólogos até sendo descoberto, mas foram várias camadas de cidades. Essa cidade ela foi destruída e reconstruída 21 vezes, né? A cidade de Megiddo, a cidade que a gente conhece como Armagedon. Estamos indo para a cidade agora. Isso é estranho dizer. Uma montanha estranha, tem muitas palmas e oferece um oásis, que é o único em Israel. E por isso que a delegação Rockefeller de Chicago, né, como eu falei na live anterior, a delegação do Rockefeller, está envolvida em tudo, estavam lá nessas escavações, né, antes da Segunda Guerra. E aí ele fala aqui, né, que os Rockefellers, que eles tinham muito dinheiro, contratavam muita gente para trabalhar, e havia casos em que todos os Estados Unidos, todo pesquisador tinham malária, porque o Vale de Israel, perto de Tel Aviv, ainda estava cheio de pântanos, ainda tinha um mosquito. E toda a delegação científica estava doente. E os trabalhadores árabes continuaram trabalhando. Não temos ideia de quanto perdemos, quanto conhecimentos e itens arqueológicos perdemos, quanto esses não são porque nossos trabalhadores não eram profissionais. Então ela fala que no início dessas escavações aí, pelo Instituto Rockefeller, aqueles mais experientes que vieram lá dos Estados Unidos, eles adoeceram, né, de malária. E aí ficou a peãozada, né? Aquela turma sem experiência trabalhando aí no local e acabou que foi destruído. Com certeza muita coisa, né? E eles trabalhavam sem qualquer supervisão, né? Vão cavando aí. Those local laborers, they ate dates, and when they finished eating their dates, they just threw the pits. E esses trabalhadores comiam tâmaras. E quando terminavam de comer tâmaras, simplesmente jogavam os caroços. Nós vemos as fotos do período do mandato britânico, de 20 e 30 anos que não há palmeiras, eles cresceram lentamente. Então assim, não só eles não sabiam, né, direito trabalhar, como eles iam comendo e iam jogando os restos de comida ali, coisas que iam se misturando com o que deveria ser os registros, né, arqueológicos. Ele falando das palmeiras, né, que praticamente não dão sombras.
E aí tem esse galpão aí para dar sombra para o pessoal sentar, né? Pegar uma brisa. Ela está falando que agora temos que ir em profundidade para um dos principais argumentos sobre quem construiu os portões. E enquanto estamos sentados aqui, estamos trabalhando para a direção à esquerda. Aqui há dois tipos de edifícios, em um topo do outro. Ok, o primeiro é que os arqueólogos encontraram, eram estábulos, né? Como ela falou, os estábulos do rei Salomão. Esse prédio aqui é um estábulo e o único que eles deixaram, mas havia mesmo número em 2 mesas, né? 4 e assim por diante. E haviam várias fileiras. Deixaram para mostrar o exemplo. Todos os estábulos foram retirados. E os cavalos também. Voltando um pouco no tempo, eles encontraram um palácio. Definitivamente um palácio. Pelo tamanho dos quartos, pelo tamanho do complexo. E também pela espessura das paredes. Isso é um prédio público. E é um palácio, né? Muito obviamente. Que o palácio vem antes dos estábulos. Em um determinado período de tempo, as pessoas viveram aqui no país e mais tarde, séculos, o palácio foi destruído e os estábulos foram construídos. Então ela fala que onde estavam um desses estábulos foi construído um palácio aí na cidade de Megido. Vamos seguir. Agora quem construiu e quem usou, né? Eu sou um guia turístico, não um arqueólogo. Não vou entrar no nível 26B ou no início da etiqueta de bronze, né? Mas tentá-lo torná-lo mais simples possível, de uma forma que eu possa entender e que você também possa entender junto comigo. Então ela está falando, né? Ela vai explicar, mas ela vai tentar explicar de uma forma mais simples possível, né? Para que todos possam compreender, não como um arqueólogo, né? Que vai todas as questões técnicas e tal. Então ela vai nos explicar aqui sobre essa questão das datas, né, de Megido. Vamos lá. Existem 2 opções. Antes de mais nada, sabemos que os palácios estão abaixo dos estábulos. Já provamos que os estábulos, mesmo com cílios, não chegaram ainda. E os portões e as paredes. Então a opção 1 de Salomão é construir o palácio. Se ele construiu o palácio, ele não construiu os estábulos. O próximo grande rei depois daquele foi Acabe, né? Outra opção é uma discussão real entre os arqueólogos de hoje. Aqueles que cavaram no ano 60 e aqueles que estão cavando hoje. Dizemos que Salomão nem mesmo construiu os palácios. Só construiu os palácios o próximo grande rei. Ele foi quem construiu o acampamento nos estábulos. E a discussão continua para um passeio. O guia não pode te dizer, eu não tenho conhecimento suficiente para lhe dizer se isso é convincente. Mas em qualquer caso, o que você acredita que os portões são ou não, né, de Salomão, então o nome deve ser o portão de Salomão. É muito bom, é muito poético. Cientificamente todos concordam que hoje está errado. Então quais são os argumentos? Se você acredita que Salomão construiu o palácio, é porque sabemos que ele dividiu seu reino em distrito, e ele tinha um governador para cada distrito, e até sabemos o nome do governador, Baana. O filho dele era o governador de Megido, obviamente um governador que precisa de um palácio. Se você tornar isso como um argumento, então chegamos a quem construiu os estábulos, e não sabemos pela Bíblia, mas de outras fontes. E voltaremos a essa fonte mais tarde. Porque ele tinha perto de 2.000 carros, né, e cavalos.
Se você está convencido que ele construiu o palácio, você tem uma prova arqueológica aqui. Então ela está citando aí várias questões arqueológicas, né, do que poderia ou não ter construído Salomão, se Salomão ele construiu, né, os portões, se ele construiu os palácios, os estábulos, tá? Vamos seguir aqui. A Bíblia nos diz quem foi que restaurou os limites de Israel a partir do Mar Morto. Era um grande rei. E ele também tinha um governador. E nós sabemos o nome do governador. Aqui o nome do governador. Vamos voltar. É Shema. As primeiras escavações em Megiddo, datando de 1903, por Galtan, uma de suas descobertas mais surpreendentes é um selo em hebraico antigo, que diz que Atla Shema pertence a Shema, o servo, o escravo de Yoruba. E obviamente não é um servo. É um alto-ministro, auto-administrador. De qualquer maneira, se voltarmos à linha do tempo de Salomão, e depois que Salomão, o reino se dividiu, temos o reino do sul e o reino de Judá, o rei do norte de Israel. Durante o tempo, o filho de Salomão, Shishak, é assim que chamamos na Bíblia, como os egiptólogos pronunciam, o nome de outro faraó invade Israel. O rival da linhagem de Davi, e ele lhe dá abrigo, então invade Judá, e ele pega os tesouros do templo, e obviamente ele chega até Megiddo. E sabemos porque, mais uma vez, a arqueologia tem duras referências que se cruzam. O nome de Megiddo é mencionado como um dos reféns aqui, um dos inimigos que foram derrotados pelo exército de Shishak, que cada uma dessas pessoas representa uma cidade, ou um estado, ou um reino, ou um inimigo que foi derrotado em combate. E o de Megiddo encontramos um monumento dizendo: eu sou Shishak. Eu estava aqui. E podemos realmente ver o nome dele. Deixa eu ver, daqui a pouquinho eu vou ver aqui os comentários, tá? Vamos seguir aqui. Então, isso é o que sobrou do palácio. Praticamente, né, meu irmão? Não dá para... Não sobrou nada, né? São ruínas, a cidade de Megiddo, né? E ela fala que para a gente ver o palácio, realmente tem que usar muita, né? Mas muita mesma imaginação. É uma montanha tão bonita que sobrou. E a propósito, outro argumento lateral que algumas pessoas dizem que estes não são os estábulos, mas que existem armazéns. Esta é a entrada principal e os cavalos estariam nos dois lados. E há uma linha aqui de pequenos pilares. E podemos ver mais claramente os estábulos à medida em que avançamos. Vamos deixar o galpão e iremos para outro local. Então estamos olhando para um local muito fértil, o Vale de Israel, cercado por essas três montanhas: Givata, Hamore, Givata, Moe, Gilboa e Tavo. Hoje, em pleno século XXI, ainda não existem grandes cidades aqui. As pessoas ainda estão arando as terras, ainda estão cultivando, o que nos diz sobre os imóveis de hoje. Uma terra tão boa. E agora estou mostrando para vocês essas três montanhas. Então ela mostra aqui, né? Montanha Tavor, montanha Givat Hamor e a montanha Gilboa, tá? E aí, pessoal, essas montanhas, né?
e esse lugar fértil, você vê que é um local realmente propício, né, para um grande número de tropas. Porque é isso que a Bíblia diz, né, que aqui, nesse local, exatamente aqui, vão se unir, vão se reunir, né, todas as tropas do anticristo para uma invasão final a Jerusalém. Israel, obviamente, nesse momento já está sendo invadida, mas aí haverá essa reunião aqui nesse local, e você vê que é um local muito grande, né? Você veja que é um local que dá para abrigar muitas tropas, é um local plano até, né? De certa forma é um vale, né? E eu não sei aqui o tamanho pela foto, a gente não tem a real dimensão, mas assim, é grande. Sem nenhuma dúvida é um local muito grande, tá? Você pegando toda essa parte até ali, dá para ter aqui uma infinidade de tropas de fato. Então é um local realmente propício para que o anticristo reúna todas as suas tropas para a invasão de Jerusalém.